Ele sempre achou que certas coisas era melhor não saber, principalmente quando envolviam família, porque ouvir a verdade de quem deveria estar do seu lado pode mudar tudo. Durante anos, ele ignorou pequenos sinais, silêncios estranhos, conversas que paravam quando ele chegava, até o dia em que, por acaso, ouviu o que diziam dele quando achavam que ele não estava escutando. E naquele instante, ele entendeu algo difícil de aceitar. Nem sempre o lugar mais seguro é dentro da própria família. E se fosse, você conseguiria continuar fingindo que nunca ouviu? Toda família tem segredos. Algumas escondem erros, outras escondem ressentimentos, mas existem famílias que escondem julgamentos. Julgamentos que nunca são ditos em voz alta. Eles aparecem em olhares, em comentários atravessados, em silêncios longos demais. Essa é a história de um homem que sempre sentiu que ocupava um lugar estranho dentro da própria família. Não era rejeitado, mas também nunca foi plenamente aceito. Ele não sabia explicar exatamente o motivo, só sentia. Até que um dia, sem intenção nenhuma, ouviu uma conversa que jamais deveria ter escutado. O que ele descobriu não foi uma traição explícita. Foi algo mais difícil de engolir, a forma como sua própria família o enxergava. E a decisão que ele tomou depois disso levanta uma pergunta simples, mas dolorosa. Até que ponto vale a pena permanecer onde você nunca é realmente respeitado? Ele sempre esteve ali, presente nas reuniões, nos aniversários, nos almoços de domingo, sentado à mesa, indo nos momentos certos, respondendo quando era perguntado. Ainda assim, havia algo estranho na forma como ocupava aquele espaço. Era como se o lugar dele estivesse marcado, mas nunca fosse realmente dele. Desde cedo, ele percebeu isso, embora nunca tivesse conseguido explicar com clareza. Não havia brigas abertas, não havia palavras duras ditas na frente dele, nada que justificasse um afastamento explícito. O que existia era mais sutil, e, justamente por isso, mais difícil de apontar. Quando ele falava, as conversas raramente se prolongavam. Quando dava uma opinião, alguém sempre surgia para complementar, corrigir ou traduzir o que ele havia acabado de dizer. Não era desrespeito declarado, era algo disfarçado de cuidado, de preocupação, de experiência. Ele não era o problema da família, mas também nunca foi a solução. Desde jovem, sentia que carregava um rótulo invisível. Não um rótulo ofensivo, um rótulo silencioso, desses que ninguém assume, mas todos compartilham. O rótulo do que escolheu diferente, do que ainda vai aprender, do que um dia talvez entenda. Sempre que ele falava sobre seus planos, as reações eram educadas demais. Sorrisos curtos, comentários neutros, mudanças de assuntos sutis. Nunca diziam que ele estava errado, mas também nunca diziam que ele estava certo. Com o tempo, ele começou a perceber que aquele comportamento se repetia em pequenas coisas. Quando ele chegava, o clima parecia se ajustar. Quando saía da sala, as conversas retomavam um ritmo mais solto, mais leve. Ele notava os olhares trocados, as frases interrompidas no meio, os assuntos que surgiam logo depois que ele se afastava, mas sempre encontrava uma explicação razoável para tudo isso. Talvez fosse insegurança dele, talvez sensibilidade demais, talvez estivesse vendo o problema onde não existia. Afinal, ninguém nunca havia dito nada diretamente, e essa era a parte mais confusa, porque se ninguém dizia nada, como provar que algo estava errado? Ele cresceu tentando se encaixar melhor, tentando ajustar o tom, escolher melhor as palavras, evitar assuntos que pareciam causar desconforto. Sem perceber, começou a ocupar menos espaço. Falava menos, opinava menos, explicava menos quem era e o que pensava, não por medo de confronto, mas por cansaço. Cansaço de sentir que precisava se justificar o tempo todo. Cansaço de perceber que, mesmo quando acertava, aquilo nunca parecia suficiente. Em reuniões de família, havia sempre alguém que assumia naturalmente o papel de referência. O que sabia mais, o que tinha vivido mais, o que entendia como o mundo funcionava. Ele não fazia parte desse grupo. Quando algo dava errado na vida dele, surgiam frases prontas. Era previsível. Ele sempre foi assim. Uma hora isso ia acontecer. Nunca em tom de acusação, sempre em tom de constatação. Como se o caminho dele já estivesse traçado muito antes de qualquer escolha. Mesmo assim, ele continuava ali. Não se afastava, não criava conflito, porque no fundo acreditava que aquele desconforto fazia parte da vida em família, e toda família tinha suas tensões, que ninguém se sentia plenamente compreendido o tempo todo. Ele dizia a si mesmo que estava exagerando. Havia momentos bons, risadas sinceras, lembranças compartilhadas, afeto real, mas até nesses momentos havia algo que ele não conseguia ignorar completamente. Uma sensação constante de estar sendo observado, avaliado, comparado, como se precisasse provar o próprio valor em silêncio. Com o passar dos anos, ele passou a se perguntar menos se aquilo era real, e mais se ele simplesmente precisava aceitar. Talvez aquele fosse o papel dele naquela família, o do que nunca corresponde totalmente, o do que sempre fica um passo atrás. E, de certa forma, ele aprendeu a conviver com isso. Aprendeu a não esperar reconhecimento. Aprendeu a não criar expectativas altas demais. Aprendeu a não se frustrar tanto, ou pelo menos achava que tinha aprendido, porque, apesar de tudo, havia uma coisa que ele nunca conseguiu abandonar completamente:
A crença de que, mesmo com críticas silenciosas, havia respeito. Ele acreditava que, quando não estava presente, ao menos não era diminuído, que as conversas pelas costas não existiam, ou, se existiam, não eram tão duras. Ele acreditava que o silêncio era apenas silêncio, não julgamento. E foi exatamente essa crença que começou a ruir, no dia em que ele chegou mais cedo do que o normal. Depois daquele dia em que chegou mais cedo e sentiu algo estranho no ar, ele passou a prestar mais atenção. Não porque quisesse confirmar alguma suspeita, mas porque, uma vez que certas dúvidas surgem, é impossível simplesmente apagá-las. Era como se algo tivesse sido deslocado dentro dele, uma engrenagem fora do lugar. Tudo continuava funcionando, mas com um ruído constante ao fundo. Ele começou a perceber padrões, coisas pequenas, quase insignificantes se vistas isoladamente, mas incômodas quando somadas. As conversas nunca começavam com ele. Sempre aconteciam antes da chegada dele, ou depois que ele saía. Quando entrava em um ambiente onde todos já estavam reunidos, o tom mudava sutilmente. Não de forma brusca. Era mais delicado do que isso. Risos que diminuíam de intensidade, assuntos que perdiam detalhes, frases que terminavam rápido demais. Ele se perguntava se era imaginação, se estava sensível demais, se estava procurando o problema onde não existia. Afinal, ninguém estava sendo grosseiro, ninguém o tratava mal, ninguém levantava a voz. Mas, ainda assim, algo estava errado. Havia também a forma como falavam sobre ele, quando falavam, sempre em terceira pessoa. Mesmo quando ele estava a poucos metros de distância. Ele anda meio perdido. Ele precisa se encontrar. Ele ainda vai entender. Frases que soavam como preocupação, mas carregavam um peso difícil de ignorar. Era como se todos soubessem algo sobre ele, menos ele mesmo. Com o tempo, ele começou a lembrar de situações antigas. Momentos que, na época, não pareceram importantes. Conselhos não solicitados, comparações disfarçadas de incentivo, histórias de sucesso de outros membros da família contadas sempre na frente dele. Fulano fez isso cedo, Ciclano sempre soube o que queria, Beltrano nunca deu trabalho, nunca diziam o nome dele nessas frases. Mas não era necessário, ele estava sempre ali, ouvindo. Em alguns encontros, ele se sentia quase um convidado, alguém que podia participar desde que não ultrapassasse certos limites invisíveis. Quando tentava aprofundar um assunto, alguém interrompia. Quando expressava uma opinião diferente, surgia um silêncio breve demais para ser confortável. Não era rejeição, era contenção. Isso confundia profundamente, porque se ele estivesse realmente errado, não seria mais fácil dizer? Se ele estivesse incomodando, não seria mais honesto apontar? Mas ninguém fazia isso. Em vez disso, havia aquela atmosfera constante de tolerância, como se ele fosse alguém que precisava ser administrado. Aos poucos, ele começou a se policiar ainda mais. Pensava antes de falar, media cada palavra. Escolhia com cuidado o que compartilhar. Não queria parecer inadequado. Não queria reforçar o rótulo invisível que sentia carregar. Em alguns momentos, chegava a ensaiar mentalmente frases simples antes de dizê-las, como se estivesse sempre prestes a ser avaliado. Isso o cansava, não fisicamente, mas emocionalmente, porque viver tentando se encaixar em um lugar que nunca foi feito para você consome. Mesmo assim, havia dias em que ele quase esquecia tudo isso, momentos em que se sentia parte do grupo, e de verdade, participava sem receio. E nesses dias, ele se perguntava se não estava exagerando, se não estava criando uma narrativa injusta. Talvez todos fossem assim, talvez família fosse isso mesmo, um equilíbrio estranho entre afeto e julgamento. Ele se agarrava a essa ideia, porque a alternativa era difícil demais de aceitar. Aceitar que talvez, quando ele não estivesse presente, não fosse defendido. Aceitar que talvez, quando seu nome surgisse, não fosse em tom de respeito. Essa possibilidade o incomodava profundamente, mas ele a empurrava para longe sempre que surgia, até que começaram a acontecer pequenas situações, difíceis de ignorar. Certa vez, ele entrou na casa e percebeu que a conversa havia parado de repente. Não houve disfarce. Não houve tentativa de continuidade, apenas silêncio. Alguém comentou qualquer coisa trivial logo em seguida, mas o clima já tinha mudado. Outra vez, ouviu seu nome ser citado do outro lado da porta. Não conseguiu entender o contexto, apenas o tom. Não era raiva, não era indignação, era algo pior. Era normalidade. Como se falar dele daquela forma fosse algo rotineiro, algo já discutido antes. Depois disso, ele passou a perceber um detalhe que antes ignorava. As pessoas raramente falavam dele diretamente para ele, mas falavam muito sobre ele entre si, como se sua presença não fosse necessária para que sua vida fosse analisada. Isso o fez recuar ainda mais. Ele começou a se ausentar com mais frequência, chegar um pouco mais tarde, sair um pouco mais cedo. Não por birra, mas por autopreservação, porque, mesmo sem provas, ele sentia que algo estava sendo construído longe dos seus ouvidos. Uma imagem, uma narrativa, uma versão dele que não correspondia totalmente a quem ele acreditava ser. Ainda assim, havia uma coisa que ele não conseguia abandonar.
A esperança de estar errado, esperança de que tudo aquilo fosse apenas ruído, coincidência, sensibilidade exagerada. Ele dizia a si mesmo que, se houvesse algo realmente sério, alguém já teria falado. Que família não guarda esse tipo de coisa? Ele acreditava nisso, ou precisava acreditar. Mas, em algum lugar dentro dele, a dúvida crescia silenciosa, se fortalecia, se organizava, como uma verdade que ainda não tinha sido dita, mas já estava pronta para ser ouvida. E foi nesse estado, entre a negação e a suspeita, que ele entrou naquele dia específico, um dia que, até então, parecia absolutamente comum. Ele não sabia ainda, mas estava prestes a ouvir algo que não poderia ser esquecido. Ele não entrou fazendo barulho, não bateu a porta, não chamou ninguém. Entrou como sempre entrava, com a sensação familiar de que estava chegando a um lugar onde precisava medir os próprios passos. A casa estava viva, vozes no interior, uma conversa em andamento. Ele tirou os sapatos com cuidado, quase no automático. E foi nesse gesto simples, quase banal, que tudo aconteceu. Antes mesmo de aparecer na sala, ele ouviu o próprio nome. Não foi dito em tom elevado, não houve pausa dramática. Foi pronunciado com a naturalidade de quem fala de algo já conhecido. Ele parou, não porque quisesse escutar, mas porque o corpo reagiu antes da mente. Ficou ali, imóvel, encostado na parede, tentando entender se tinha ouvido direito. Então ouviu de novo. A conversa continuava, fluida, sem tensão. Não era um momento de raiva, não era um desabafo, era pior do que isso. Era cotidiano. As frases vinham uma atrás da outra, sem cuidado especial, como se não houvesse nada de errado em dizê-las. Ele nunca vai mudar, dita sem peso, sem hesitação. Outra voz respondeu, quase de imediato. Eu já desisti de esperar alguma coisa diferente. Houve uma breve risada, curta, sem maldade explícita. Ele sentiu o estômago apertar. Não era o conteúdo isolado que doía. Era a segurança com que aquilo era dito. Ninguém parecia estar se defendendo. Ninguém parecia estar justificando nada. Era consenso. Ele sempre foi assim. Alguém comentou. Desde novo. Não havia raiva nessas palavras. Apenas constatação. Como se estivessem falando de uma característica fixa. Algo que não mudaria. Algo que não valia mais o esforço. Ele tentou se mover. Dar um passo, mas não conseguiu. O corpo permanecia ali, parado, enquanto a mente tentava acompanhar. Outra frase surgiu, dessa vez em tom quase cuidadoso. A gente fala isso pro bem dele, mas ele não escuta. Aquilo o atingiu de uma forma diferente, porque, pela primeira vez, ele percebeu algo com clareza. Naquela versão da história, ele era o problema. Não um problema grave, não alguém que causava confusão, mas alguém que precisava ser tolerado, administrado, explicado, justificado. A conversa seguiu. Falavam de decisões que ele tinha tomado, de escolhas que para eles confirmavam tudo o que já pensavam. Nada era discutido em profundidade, nada era analisado com cuidado. As conclusões já estavam prontas há muito tempo. Era previsível, alguém disse, e ninguém discordou. Ele sentiu algo estranho naquele momento. Não foi raiva, não foi tristeza imediata. Foi clareza, uma clareza dura, desconfortável. Ele entendeu que aquela conversa não era exceção. Não era algo dito no calor do momento. Era apenas mais uma repetição de algo que já havia sido falado antes. Provavelmente muitas vezes. Ele imaginou quantas conversas parecidas tinham acontecido sem que ele soubesse. Quantas vezes seu nome tinha sido mencionado daquele jeito. Quantas vezes ele tinha sido reduzido a uma versão simplificada de si mesmo. E, pela primeira vez, ele não tentou se defender mentalmente. Não buscou explicações alternativas. Não tentou justificar ninguém. Aquela conversa explicava muita coisa. Os olhares, os silêncios, as interrupções sutis, as expectativas baixas. Tudo fazia sentido agora. Em algum momento, alguém se levantou da mesa. A cadeira arrastou levemente no chão. Esse som simples pareceu acordá-lo. Ele percebeu que não poderia continuar ali, que não poderia ser visto naquele estado. Com cuidado, deu um passo para trás, depois outro. Saiu do mesmo jeito que entrou, sem ser notado. Quando a porta se fechou atrás dele, o silêncio foi ensurdecedor. Ele ficou alguns segundos parado do lado de fora, respirando fundo, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Nada no mundo tinha mudado. A casa era a mesma, as pessoas eram as mesmas, mas ele não era mais. Porque ouvir o que diziam dele quando achavam que ele não estava ouvindo não deixou dúvidas. Ele finalmente sabia qual lugar ocupava naquela família. E, mais do que isso, percebeu algo ainda mais difícil de aceitar. Ninguém ali acreditava que ele pudesse ser diferente. E essa constatação começou a agir dentro dele como uma pergunta silenciosa, insistente. Uma pergunta que ele ainda não estava pronto para responder. Depois daquele dia, nada mudou por fora. Essa foi a primeira coisa que ele percebeu. A família continuava a mesma. As mensagens chegavam nos mesmos horários. Os convites apareciam com a mesma frequência. Os encontros aconteciam do mesmo jeito. Se alguém olhasse de fora, diria que tudo seguia normalmente. Mas dentro dele, algo tinha se deslocado de forma irreversível. Nos primeiros dias, ele ainda acordava com a sensação de que tudo tinha sido mal entendido. Que talvez tivesse ouvido fora de contexto. Que talvez estivesse exagerando. Mas bastava lembrar do tom
da conversa para essa esperança desaparecer. Não havia tensão, não havia cuidado, não havia dúvida. Aquilo não foi dito em segredo por acaso. Foi dito porque, para eles, não havia nada a esconder. Essa constatação acompanhava em silêncio. Quando se encontravam novamente, ele passou a observar mais do que falar. Reparava em detalhes que antes ignorava. Percebeu como certas piadas surgiam com facilidade. Como alguns comentários vinham carregados de uma ironia quase invisível. Como elogios, quando existiam, eram sempre acompanhados de uma ressalva. Até que você foi bem dessa vez. Pra você, isso até que deu certo. Frases pequenas, mas agora ele ouvia de outro jeito. Antes, ele tentava rir junto. Agora, sentia o peso exato de cada palavra. Ele começou a entender que a imagem que tinham dele não era recente. Era antiga, construída ao longo dos anos. E o mais difícil não era saber disso. Era perceber que, mesmo quando ele tentava mudar, essa imagem permanecia intacta. Nada do que ele fizesse parecia suficiente para quebrar aquela narrativa. Isso o fez recuar ainda mais, não por medo, mas por lucidez. Ele passou a escolher melhor quando apareceria, quanto tempo ficaria, o que compartilharia. Não sentia mais vontade de explicar seus planos, nem de justificar escolhas. Por que explicar algo para quem já decidiu o que pensa? Um esforço inútil. Ele percebeu que estava se afastando aos poucos, sem anúncio, sem despedida, e o mais estranho foi notar que ninguém parecia se importar. Ninguém perguntou o motivo do silêncio. Ninguém questionou a distância crescente. Era como se aquele afastamento confirmasse exatamente o que sempre pensaram dele. Em alguns momentos, isso doía. Em outros, trazia um alívio inesperado. Ele começou a se sentir mais leve longe daquele ambiente, menos observado, menos avaliado. Ao mesmo tempo, sentia uma culpa silenciosa, uma sensação de estar abandonando algo importante. Afinal, era família. Ele se perguntava se estava sendo injusto, se não estava exagerando uma conversa que talvez não tivesse sido tão grave, mas então lembrava novamente do tom, da naturalidade, da ausência total de preocupação, e a dúvida se dissipava. Com o passar das semanas, ele começou a se enxergar de forma diferente, não através do olhar deles, mas do próprio. Percebeu que, durante muito tempo, tentou caber em um espaço que nunca foi feito para ele, que moldou partes de si para evitar conflitos que nem eram dele. Ele não sentia mais raiva, sentia distância, e essa distância não era fria, era necessária. Ele entendeu que algumas relações não terminam com uma briga, elas se esvaziam, se desgastam, perdem o sentido, e o silêncio que veio depois daquela conversa não foi um castigo, foi uma resposta madura, dolorosa, mas clara. Ainda assim, havia algo que ele não conseguia resolver completamente dentro de si, uma pergunta que voltava sempre, especialmente à noite. Será que ele devia dizer que ouviu, confrontar, exigir explicações, ouvir desculpas? Parte dele queria isso. Queria ver como reagiriam. Queria saber se alguém se arrependeria. Mas outra parte, maior, mais cansada, sabia que isso não mudaria nada. Porque aquela conversa não foi um erro momentâneo. Foi apenas a verbalização de algo que sempre existiu. E agora ele precisava decidir o que fazer com essa informação. Não com eles, mas consigo mesmo. Essa decisão ainda não tinha sido tomada, mas já estava se formando lentamente em silêncio. Como tudo o que realmente importa. Durante muito tempo, ele achou que a decisão seria simples. Ou confrontava ou fingia que nada tinha acontecido. Mas a verdade é que nenhuma dessas opções parecia certa. Confrontar significaria abrir uma ferida que talvez nunca cicatrizasse. Fingir que nada aconteceu significaria aceitar algo que ele já não conseguia mais ignorar. Ele passou dias pensando nisso, revivendo a conversa em silêncio, imaginando respostas que nunca daria. Às vezes se via entrando naquela sala, dizendo que tinha ouvido tudo, perguntando por quê. Imaginava as reações, as tentativas de justificar, as frases começando com "você entendeu errado" ou "não foi bem isso". Mas no fundo, ele sabia que ouvir explicações não mudaria a essência do que foi dito, porque aquilo não nasceu naquele dia, apenas ganhou voz. Com o tempo, ele começou a perceber algo importante. O que mais o machucou não foi a opinião da família. Foi o fato de ter passado tantos anos tentando ser aceito por ela, tentando provar valor, tentando mostrar que era capaz, tentando quebrar uma imagem que nunca dependeu apenas dele. Ele entendeu que aquela versão que tinham criado sobre ele era confortável demais para ser abandonada, porque livrava todos da responsabilidade de enxergá-lo de verdade. Era mais fácil reduzi-lo a um rótulo do que aceitar que pessoas mudam, que escolhas amadurecem, que trajetórias não são iguais. Então ele decidiu parar de explicar, parar de justificar, parar de esperar reconhecimento. Não houve anúncio, não houve discurso, não houve rompimento formal, apenas um afastamento consciente. Ele passou a aparecer menos, a falar menos, a compartilhar menos da própria vida, não por orgulho, mas por respeito próprio, porque ficar em um lugar onde você precisa se diminuir para caber cobra um preço alto demais. Em alguns momentos, a solidão pesava. Havia dias em que sentia falta do que a família representava, não do que ela era, mas do que ele acreditou que fosse. Mesmo assim, ele não voltou atrás, porque, pela primeira vez em muito tempo, sentia algo diferente. Tranquilidade.
Não precisava mais se vigiar. Não precisava mais interpretar silêncios. Não precisava mais decifrar olhares. Ele podia simplesmente ser. Isso o fez perceber algo que demorou anos para entender. Família não é apenas quem compartilha o mesmo sangue, quem compartilha respeito. Ele nunca contou que ouviu aquela conversa, nunca jogou aquilo na mesa, nunca exigiu desculpas. Não porque não tivesse coragem, mas porque entendeu que algumas verdades não precisam ser ditas para surtirem efeito. Basta ouvi-las uma vez. Hoje, quando pensa naquele dia, ele não sente raiva, sente clareza, sabe exatamente qual espaço ocupa. E, principalmente, qual espaço escolheu não ocupar mais. E essa escolha, silenciosa e solitária, foi a primeira decisão que ele tomou, sem tentar agradar ninguém. Agora fica a pergunta: se fosse você depois de ouvir o que diziam de você às escondidas, você confrontaria ou simplesmente seguiria em frente? Se você ficou até aqui é porque essa história te tocou de alguma forma. Esse canal ainda é pequeno. Meu sonho é simples, chegar a 1000 inscritos. Não por número, mas para saber que essas histórias estão chegando em alguém. Se você se inscrever agora, você não está só clicando num botão, está dizendo, continua. Obrigado por ouvir. A próxima história pode ser a sua.